Olá, muito boa noite. O mundo ainda não acabou e o Unifor Notícias está no ar. Boa noite, Lohane. Boa noite, João Pedro. Boa noite, gente. No Unifor Notícias de hoje nós vamos falar sobre a pós-graduação da Universidade de Fortaleza. A gente vai ver também como o Pilates ajuda na fibromialgia. Novas portarias estão sendo construídas na Unifor. Fim de ano. A gente vai ver como Fortaleza está se preparando para o Natal. Tudo isso agora no Unifor Notícias, que está começando. Bom, a gente abre essa edição do Unifor Notícias falando sobre pós-graduação. Lohane, você sabia que a Unifor formou o primeiro doutor em administração do Ceará? Sim, e isso foi possível graças ao programa de pós-graduação em administração de empresas ofertado pela Unifor. Veja na matéria de Alan Lima. A Universidade de Fortaleza formou recentemente o primeiro doutor em administração do estado do Ceará. Márcio Mota foi o pioneiro e apresentou sua tese com muito orgulho. Nossa ideia era comparar como é que os consumidores brasileiros e canadenses se comportam quando eles consomem serviços, né? Nenhum estudo até agora foi feito nessa área, então como o Brasil é um grande parceiro no Canadá, na verdade é o principal parceiro comercial na América do Sul, a nossa ideia é facilitar com que as empresas canadenses possam conhecer um pouco de como os brasileiros consomem e do mesmo modo empresas brasileiras podem também aprender como os canadenses consomem. Então esse foi o nosso interesse maior. A apresentação da tese foi um marco na história da Unifor e do Estado. O grupo de professores orientadores está muito orgulhoso desse trabalho feito no Canadá e no Brasil. Hoje a Unifor ela contribui com a formação de professores para o Estado. Então, nós hoje estamos formando o Márcio, doutor, ele está recebendo esse título e pode contribuir muito com a formação de outros jovens, tanto mestres como futuros doutores também. E eu creio que para a Unifor é uma grande honra. A Universidade de Fortaleza está em obras. Veja o que muda. As entradas que dão acesso ao estacionamento da Unifor pela Avenida do Túnel Deputado Edson Queiroz Filho, na lateral norte, e pela Avenida Valmir Pontes, na lateral sul, estão sendo alargadas e novas portarias serão construídas. As obras, que começaram desde o início do mês de dezembro, estão sendo feitas em comemoração aos 40 anos da Unifor. A previsão para o término das obras é até o final do mês de março. O Pilates é uma técnica de condicionamento físico que envolve concentração, equilíbrio, flexibilidade e força. Aqui na Unifor, o Núcleo de Assistência Médica Integrada, o NAMI, realiza semanalmente uma sessão de Pilates com pacientes que possuem uma patologia pouco conhecida. O repórter Alan Lima conferiu tudo. Você conhece o Pilates? Essa técnica surgiu na década de 20. Hoje é utilizada tanto por pessoas saudáveis como por quem apresenta alguma patologia. O Pilates melhora a postura, ele trabalha a respiração, ele trabalha, hoje que a gente vê um dos principais princípios do Pilates, que é o Powerhouse, que então é a nossa casa de força, que é responsável pela estrutura, que ele fica localizado na nossa coluna. Então são pelos transversos do abdômen, a musculatura, que ela fica responsável por trabalhar e dar esse equilíbrio e essa sustentação, prevenindo muitas lesões na coluna vertebral, como as hérnias de disco, as protusões. Dentre as doenças que podem ser tratadas com o Pilates, uma delas é a fibromialgia.
A fibromialgia é um tipo de reumatismo que se caracteriza por dor difusa no corpo. Então, as pessoas que têm fibromialgia, geralmente ela tem um quadro de dor difusa, num período longo, tá certo? Uma dor crônica. Tá? E assim, além do quadro de dor, ela também tem outras características que absorvem essa doença. Né? É um paciente que tem é mais comum ter um pouco de depressão, tem crise de enxaqueca, pode ter dor abdominal, intestino irritável. É um quadro assim que incomoda muito a vida do paciente. A fibromialgia pode prejudicar a qualidade de vida e o desempenho profissional, pois é uma síndrome que engloba dores generalizadas, fadiga, indisposição e até distúrbios do sono. Existe no Núcleo de Atendimento Médico Integrado da Unifor um projeto que promove uma melhor qualidade de vida para quem tem essa síndrome. É o Grupo Saber Viver. A fibromialgia eu não tinha trabalhado, então eu tive a curiosidade de pesquisar sobre a síndrome e através de um concurso que tem a direção da doutora Ingrid Quartarolo, pelo Pilates Contemporâneo, que está incentivando a pesquisa, eu tive a ideia de trabalhar então com os pacientes com fibromialgia e atuar com o Pilates junto com eles, já que a minha área é o Pilates. Eu sou outra pessoa porque eu tenho mais mobilidade, eu tenho mais concentração, eu sou mais voltada para o que eu quero fazer, eu trabalho mais com as dores. Eu me comunico melhor com ela porque eu sei que alongando ela vai sair, ela vai, pelo menos não vai desaparecer, mas ela momentaneamente eu vou trabalhando e até que eu estou me sentindo totalmente móvel, porque eu ficava travada. Muito bacana. E você vai ver no próximo bloco a decoração de Fortaleza para o Natal e aqui do campus também. A gente volta já. O movimento no comércio da cidade aumenta com a chegada do Natal e as lojas receberam uma decoração bem típica da época mais iluminada do ano. O repórter Mike Lucas foi conferir como está essa época nas lojas da cidade. Com a chegada do Natal, os corredores de shoppings e centros comerciais ficam cada vez mais movimentados. As lojas começam a deixar suas vitrines com uma decoração especial para chamar a atenção de seus clientes. Sem dúvida que chama um pouco, a atenção, mas eu acho que não é tudo, Você olha o material, enfim, e se gostou, acaba levando. Olha, normalmente a partir da decoração de uma vitrine é como que fosse um chamariz para o cliente. Então é alguma coisa que chama a atenção da gente e faz com que a gente verifique outros produtos. E não é só a Dona Graça que tem essa opinião. Pessoas viajam até Nova York para ver de perto as vitrines que nessa época do ano acabam se transformando em um atrativo turístico. Aqui em Fortaleza, por exemplo, essa loja inova a cada coleção, estação e principalmente nessa época de fim de ano. E as responsáveis pela decoração e montagem da vitrine desta loja contaram um pouco como é o processo. A equipe de marketing, eles viajam e recebem algumas inspirações de alguns lugares que eles vêm para São Paulo, estudam, montam. A gente acabou de lançar uma vitrine que uma é cenário do Natal e a outra para a vitrine casa. Então eles mandam pra gente, toda essa vitrine a gente tem que montar de acordo com como eles passam. O que chama a atenção, eu paro, olho, o que é que me faz passar por uma loja e parar? A vitrine. O professor de Publicidade e Propaganda Alberto Gadanha, aqui da Unifor, explica como as vitrines são importantes para atrair os clientes. Eu acho que a vitrine é a cara da loja. Seja você falando de lojas de shopping ou de loja de rua, é o que mais faz com que você entre. Se você pensar como consumidor,
você para ver as vitrines, né? A vitrine é como uma janela, só que para dentro da loja. Então, o que a gente vê cada vez mais é não só uma preocupação com as escolhas, por exemplo, se a gente for falar de loja de roupa, né, da montagem dos looks, né, tem pessoas que são vitrinistas e fazem especificamente isso, mas cada vez mais a gente vê esse direcionamento, né, de, por exemplo, ter alguma coisa da campanha publicitária que está rolando nos outros meios também na vitrine, você ter um banner, você ter um banner de tecido que fica bonito, não fica tão né, pesado quanto um banner de lona, e outros recursos técnicos, até às vezes envolvendo luzes ou coisas elétricas que se mexem, enfim. Eu acho que hoje em dia, com a quantidade de informação que a gente recebe a todo momento, os estímulos feitos, né, no caso nas lojas, devem ser cada vez mais fortes para conseguir se destacar dentro de todas essas outras informações que tentam captar nossa atenção. Olha, e ainda falando em Natal, a nossa telespectadora de São Paulo, Sônia Maria Ribeiro, está em Fortaleza e nos pediu para mostrar como está ficando a cidade com a chegada do final do ano. Para atender o seu pedido, Sônia, o repórter Fale Aguiar foi conferir de perto, foi conferir tudo em vários pontos da cidade. Confira. Elas estão em quase todos os lugares, cada vez mais criativas e deixam a cidade ainda mais iluminada. As decorações de Natal são praticamente obrigatórias nessa época do ano. Neste shopping, no bairro Aldeota, a beleza dos jardins do prédio foi aliada ao brilho das múltiplas cores das luzes natalinas. Eu gostei muito que eles usaram muito bem o aspecto natural em conjunto com a ação humana para criar um ambiente com as árvores sendo decoradas, com aquelas caídas de luz. Eu achei muito bonito. Eu trouxe as crianças para ver as luzes, né, que encanta muito. Eu acho que está super original. A Praça Portugal, ainda no bairro Aldeota, já mostra seus presentes para quem passa por ela. Mas foi a árvore de Natal feita com redes que chamou a atenção deste turista do Rio de Janeiro. Estou achando ela muito bonita, inclusive eu passei aqui terça-feira. Hoje eu voltei para visitá-la, trouxe minha esposa e meus amigos, porque assim eu nunca tinha visto uma árvore de Natal assim feita com rede e gostei muito, achei muito linda, então por isso eu trouxe os amigos e a família para ver e pretendo antes de ir embora domingo voltar aqui para homenagear essa linda obra que fizeram, que estão de parabéns ao estado do Ceará aqui. Na Praça do Ferreira, no centro de Fortaleza, as decorações são ainda mais encantadoras. Nela é possível encontrar, além da principal árvore de Natal, sinos decorados, borboletas e, claro, muito brilho. Nem o relógio símbolo do lugar ficou de fora do espírito natalino. Eu tô achando muito bonito, tá tudo muito lindo, né? Tô gostando muito. Como costuma fazer todos os anos, a Universidade de Fortaleza decorou sua praça central. Desta vez com muitas luzes verdes, vermelhas e azuis. Essa é a magia do Natal, onde o amor ao próximo pregado nesse período é regado com muita luz, beleza e alegria. Gostou? Então envie um e-mail para unifornoticias@unifor.br ou ligue para 3477-3422. Estamos esperando suas sugestões. E assim nós encerramos esta edição do Unifor Notícias. A gente volta a se encontrar na próxima sexta-feira, às 5h30 da tarde, na retrospectiva 2012 da TV Unifor.
Um Feliz Natal e uma boa noite. Feliz Natal a todos e boas festas. Tchau!